Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, como eu falei já no vídeo anterior, vai ser sobre as argilas. Então, o que que são as argilas? As argilas, elas são aglomerado mineral de textura bem fina e elas provêm da fragmentação de rochas silicatisas, como o feldespato e as micas. E de acordo com as variações atmosféricas, que a gente chama esse termo de intemperismo, então, de acordo com essas variações, eu vou ter um estímulo na fragmentação, né, dessas rochas, e isso vai gerar diferentes tipos de argilas. Então, aquelas argilas coloridas, ou não, né, argila branca, argila colorida, e também elas vão variar entre si, entre a concentração de óxido de silício, óxido de alumínio e também de minerais. Então, isso vai depender das condições atmosféricas. De acordo com as condições, eu vou ter resultantes argilas diferentes. E os dois tipos de argila que nós temos é o caulim, né, ou a caulinita, que é aquela argila branca ou esbranquiçada, e as hidromicas, que são aquelas outras argilas que são coloridas, né? Então essas são as hidromicas, como por exemplo a bentonita, tá? A bentonita, ela é uma hidromica. E as argilas, quando a gente faz a preparação delas, ou seja, a gente ativa elas com a água, quando as argilas elas são hidratadas, eu tenho ativação delas, eu tenho aquela troca iônica e eu tenho um processo de propriedade elétrica ali dentro daquela mistura, né? Eu tenho o atrito entre as partículas quando eu faço aquela mistura e aquilo vai me gerar então uma propriedade elétrica que vai estimular a minha pele, estimular a microcirculação. Por isso que tem algumas argilas que elas acabam estimulando um pouco mais a circulação e a gente acaba ficando com o rosto um pouquinho mais vermelhinho depois de fazer a máscara, tá? Então, a preparação das argilas sempre deve ser feita com água, né? Água fria, morna, ou uma infusão de chá, por exemplo, um chá de camomila, tá? Mas sempre deve ser feita com água, porque a água que ela vai ativar a nossa argila. Por isso que é importante sempre guardar a argila num saquinho bem fechado, ou se possível num frasco de vidro, para estar evitando a entrada de umidade nessa argila. E também nós temos vários tipos de argila, né? Várias tonalidades, como eu falei para vocês, que daí eu vou ter uma variação na composição de cada argila, né? Então, pela vigilância sanitária, as argilas elas têm que ter uma composição química, uma avaliação dessa composição química, né? Ela tem que ser uma argila purificada, não é simplesmente pegar qualquer barro aí e passar no rosto, né? Então, as argilas elas têm as suas propriedades definidas, né? Porém, elas têm que ser analisadas, certificadas, enfim. Tanto que na embalagem das argilas, se vocês olharem atrás, tem que ter a composição também, né? Tem algumas que vêm até a quantidade de cada mineral que tem dentro daquela argila. Então, para preparação, sempre utilizar a água, que é a água que vai ativar, tá? Então, é muito importante sempre trabalhar com uma argila de boa qualidade, para estar obtendo os resultados desejados, né? E sempre os resultados vocês vão visualizar de acordo com a utilização, né? Não vai ser numa única passada, né? Numa única, por exemplo, fazer uma máscara hoje e vou querer sair totalmente renovada. Então, sempre tem que ter uma periodicidade, né? Na utilização, né? Então, de tempos em tempos, sempre você está fazendo a aplicação da máscara, né? Seja de 15 em 15 dias, no caso de uma pele oleosa, ou uma vez por mês, no caso de uma pele mais seca, né? E a máscara normalmente se deixa aí no máximo 20 minutos. Então, o mínimo de 8 a 10 minutos tem que deixar na pele, e o importante é não deixar a máscara, não deixar a argila secar, né? Fazer a retirada dela antes de ela secar, porque a argila ela tem a propriedade de absorver oleosidade e impurezas da pele. A adsorção é diferente de absorção. Então, absorver é como se fosse uma esponja. Então, a esponja, ela absorve a água, né? Ela vai absorver. No caso das argilas, elas adsorvem, ou seja, vamos pensar que a minha mão aqui é uma partícula de argila. Ela vai se ligar externamente, eu vou ter a ligação aqui
de impurezas da minha pele, de oleosidade. Ela não vai absorver dentro dela, ela vai ficar ligada aqui fora, vai ficar ligado. Isso é adsorção, é quando você tem uma ligação na superfície e não que ela vai absorver, ok? Então a argila ela faz isso. E por isso que a gente não pode deixar a argila secar no rosto, porque enquanto ela está úmida, né, ela está ativa e ela vai fazer esse processo de adsorção. Então ela vai absorver a oleosidade, as impurezas, eu vou ter trocas iônicas com a pele, que daí vai depender também da afinidade desses íons, desses minerais com os lipídios da pele, né? Ou silício também, que é importante lá na síntese e na produção de colágeno e elastina. Então, isso tudo vai ocorrer quando a argila ela tá úmida. A partir do momento que ela seca, ela deixa de absorver essas impurezas e oleosidade. É como se tudo voltasse para a tua pele. Então, por isso que é importante sempre fazer a retirada da máscara ainda quando a argila está úmida. Por isso que se aplica também uma camada mais grossa, não é uma camada fina, ok? E quais que são os tipos de argila que nós temos? Então, como eu falei para vocês, nós temos vários tipos de argilas, né? Várias cores e de acordo com a cor delas, elas têm propriedades diferentes. Então, a argila verde, ela é uma argila que é extremamente adstringente, ela controla a oleosidade, então ela é indicada para peles oleosas. A argila branca é uma argila mais rica em óxido de silício, então ela é importante lá para a síntese de colágeno e de elastina, e ela é muito indicada para peles sensíveis. Eu também posso estar misturando a argila branca com a argila verde, com a argila rosa, né, que daí eu vou ter... com a argila vermelha, então a mistura da argila vermelha com a branca, eu tenho argila rosa. Então, eu posso misturar também a argila branca com outras argilas para ter essas propriedades que eu desejo na minha pele. Depois, nós temos também a argila roxa, que é uma argila mais calmante. A argila rosa, como eu falei, que é uma mistura da branca com a vermelha, né? Ela é uma argila que melhora a elasticidade da pele, né, por ter também uma concentração alta de óxido de silício, né, em relação às demais, ela melhora essa elasticidade da pele. Nós temos a argila preta, né, ou a lama negra, ela é uma argila que também é bem adstringente e ativa bastante a circulação sanguínea, como a argila vermelha. A argila vermelha ela não é tão indicada para peles sensíveis, porque ela tem alta concentração de ferro, de cobre, manganês, de óxido de silício também, então ela estimula bastante a microcirculação. Então quem tem pele sensível tem que tomar um pouquinho de cuidado com a argila vermelha. E também nós temos a argila dourada, que é uma argila remineralizante, né? Por quê? Porque ela é rica em minerais, né? Ela tem uma concentração bem alta de manganês, de cobre, de magnésio, de ferro, então ela tem uma alta concentração desses minerais, o que faz, por isso que dizem, né, que a dourada ela é remineralizante. Então, de acordo com o teu tipo de pele, a tua necessidade, você vai selecionar qual tipo de argila se encaixa melhor para você, né, para sua pele. Vocês vão ver agora no vídeo que eu preparei um vídeo assim, passando argila, preparando para vocês verem como eu faço, né? Não se assustem, porque eu vou estar de cara limpa, mas vergonha a gente não vê por aqui. E daí vocês vão ver como é que eu faço essa aplicação, a retirada, como é que fica bem certinho, ok? Então vamos lá, gente. Vou ter uma faixinha aqui. Tô com a pele limpa, não tenho nada nela. E eu vou estar utilizando com vocês hoje a argila rosa, tá? Então, ela é uma argila que melhora a elasticidade e também é indicada... Ela é uma mistura, né? Como eu falei pra vocês, de argila branca com a vermelha. Então, ela também é indicada para peles sensíveis, né? A mais indicada seria a branca, mas ela deu uma mistura da branca com um pouco da vermelha. E eu gosto bastante dela. Então, como é que eu preparo essa argila? Eu vou abrir aqui. Essa que eu utilizo é da Terra Mater, da marca Terra Mater, mas você pode utilizar a argila que você encontrar. Eu coloco mais ou menos num potinho plástico, né? Como eu falei pra vocês, tem que ser preparar num potinho plástico ou no de vidro, né? Que não seja de metal, porque o metal ele conduz energia.
E também eu vou estar misturando com essa espátula de plástico, tá? Você pode estar utilizando também uma espátula, tipo aquelas espátulas de madeira, parecendo um palito de picolé. Se tu trabalha também numa clínica de estética, assim, também é interessante, porque daí é descartável, né? Mais higiênico também, tá? Então, eu vou colocar mais ou menos aqui uma colher de sopa da argila. Esse pacotinho aqui, ele vem 40 gramas, eu uso umas 2 vezes, tá? Então, eu fecho ele bem aqui. Eu também tenho argila preta, tenho argila aqui a verde, também às vezes eu gosto de passar. Até eu passo aqui no pessoal aqui em casa, a vermelha. Então, eu tenho várias aqui, como vocês podem ver, mas vocês utilizem a que for mais adequada para o seu tipo de pele, tá? Então, eu coloquei mais ou menos aqui, ó, uma colher de sopa e eu tenho água filtrada, tá? Eu vou adicionando água aos poucos e misturando até formar uma pastinha. Então, eu coloco um pouquinho de água, misturo, né? Misturar bem, porque a água é que vai ativar a argila, né? Para começar toda aquela questão que eu expliquei para vocês de troca iônica, né? Então, tem que misturar bem. Eu tô usando água fria também, dá pra usar um pouquinho de água morna se quiser. Ó, eu misturo bem até ficar essa pastinha. E daí, eu faço a aplicação com essa espátula mesmo, tá? Deixa eu até botar um pouquinho mais de água só. O ideal é fazer uma camada de uns 5 milímetros, que é o que também é indicado na embalagem. Por que uma camada grossa? Porque o ideal é você não deixar a argila secar. Porque a partir do momento que você deixa a argila secar, ela perde a propriedade de estar absorvendo as impurezas da pele. Então, teoricamente, ela devolve as impurezas da pele quando ela seca, ela fica inativa. Então, você ativa ela com água e se você deixa ela secar na tua pele, aí deixa eu até pôr um paninho aqui pra não me sujar. Quando você deixa ela secar na tua pele, ela fica inativa. Então, o ideal é você passar uma camada ali de uns 5 milímetros de espessura. E eu deixo normalmente uns 8, 15 minutos. Quando eu vejo que ela começa a secar, eu retiro a máscara, tá? Então, eu vou passar aqui com vocês, né? Dignidade zero agora. Eu vou olhar aqui porque eu tô com um espelhinho, tá? E daí, eu vou passando. Evitar, então, a área dos olhos e ao redor da boca. Se você tiver alguém pra passar pra ti, fica mais fácil. E deitada também é melhor, porque daí você consegue passar uma camada mais grossa, né? Como eu tô aqui sentada, se eu passar muito grossa, ela vai escorrer. Então, o ideal seria alguém passar pra ti deitada. Mas se tu não tem ninguém como eu passo. Eu coloco uma toalhinha, que nem eu coloquei aqui no meu colo, que se escorrer alguma coisa já não vai sujar a roupa. Passar aqui no nariz. Também pode descer pro pescoço se vocês quiserem. Puxando essa região aqui no cantinho do nariz. E na testa. O importante é deixar uma camada mais grossa para justamente ela não secar, tá? Você conseguir ficar ali pelo menos uns 10 minutos com ela sem ela secar. Então, eu passo aqui assim.
porque assim, essa sensação de coceira, ardência, de quando seca a máscara, você não deve sentir. Isso é porque a argila, ela já não tá mais absorvendo as impurezas. Então, por isso também tem que tirar ela úmida ainda, né? Deixa mais um pouquinho aqui. Mais grossinho. Bem grossinha. Daí agora eu espero uns 8, 10 minutinhos. Quando eu vejo que ela começa a querer secar, daí eu vou voltar aqui para mostrar para vocês que ela vai começar a secar. Aí eu retiro com o auxílio de um paninho higiênico, uma esponjinha, para ajudar na retirada e água fria ou água morna. Então, gente, voltei, ó. Eu passei mais um pouquinho aqui também, mas ó, vocês estão conseguindo ver que ela tá começando a craquelar, ó. Ela tá começando a secar já. Então, eu vou fazer a retirada dela. Como eu expliquei pra vocês, com um pouquinho de água, né, com água morna, água fria, e com o auxílio de um paninho higiênico, uma esponjinha, e você já pode aproveitar, né, e fazer uma leve esfoliação, porque a partícula é bem fininha, então é uma esfoliação suave. Mas vocês podem ver, ó, ela tá começando a secar, ela tá ficando craquelada e já tá começando a secar. Então, eu vou fazer a retirada. Ó, pessoal, voltei, já tirei a argila, tá? Minha pele ficou assim. Claro que vocês não vão visualizar uma grande diferença numa aplicação apenas, né? Então, é ao longo da utilização da argila. Quando eu utilizo a máscara vermelha, como ela é mais forte, digamos assim, aí eu fico um pouquinho vermelhinha, porque ela ativa bastante a circulação. Mas fica assim, isso, pessoal. Tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês sobre a geoterapia, né? A terapia com as argilas, se vocês já utilizam ou não. Eu vou deixar também no box de informações algumas literaturas sobre as argilas, caso alguém tenha interesse de estudar um pouquinho mais e aprender um pouquinho mais sobre elas. E é isso, se você não é inscrito no canal, se inscreva, não deixem de avaliar o vídeo que ajuda bastante na divulgação. Que vocês tenham uma semana só de coisas boas, né? Repleta de coisas boas, de positividade, que seja muito abençoada. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau!